Olá, e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do YouTube do Conquiste Seus Sonhos. Professor Heitor Grilo na área para mais uma aula para você que quer a sua certificação, a sua aprovação rumo à prova da Enseja. Então seja muito bem-vindo e dessa vez para a gente falar um pouquinho aí dessa disciplina de linguagens, códigos e suas tecnologias, uma aula muito específica aí para o pessoal que vai fazer a prova do ensino médio. Então você que vai fazer a prova do Enseja de ensino médio, você está no lugar certo, tá? Seja muito bem-vindo. Antes de começar, por gentileza, não esqueça aí de dar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo e depois, quando você acabar de assistir, de comentar aqui embaixo. Qualquer dúvida, meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição, é só falar comigo, porque afinal estou aqui para te ajudar no único canal do YouTube que tem 100% do seu conteúdo e também tudo de graça, o único que faz isso. Então seja muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito importante que vai te dar ferramentas para passar na sua prova, chamada sintaxe, tá bom? Heitor, o que é isso? Para que ela serve? Calma, a gente vai verificar tudo, tá bom? Só que, para você perceber muito do que a gente vai falar nessa aula, você tem que saber tudo que já foi dito nas aulas anteriores, ok? Porque eu vou usar alguns elementos para explicar aqui. Então, sugiro que você assista também, principalmente, as aulas anteriores de morfologia. Combinado? Então, vamos lá. O que a gente vai estudar aqui dessa vez? Bom, a gente vai estudar a relação que uma palavra vai ter com a outra palavra na mesma frase. Ou seja, uma vai influenciar a outra para você entender, para você compreender, para você interpretar, tá? E a gente sabe, né, que interpretação de texto é basicamente a nossa prova de linguagens. Então, isso vai ajudar bastante, tá bom? Ó, lembra que a gente já estudou morfologia? Lá atrás, o que a gente tinha aprendido, né? Que aquela classificação, aquelas 10 classificações morfológicas, cada palavrinha, ela tinha uma classificação única. Que olha, que uma não dependia da outra. Então, o substantivo era sempre substantivo, o artigo sempre artigo, e assim por diante. A ordem importava? Negativo. Olha só a frase, o garoto correu em um parque. Ok, lá na morfologia a gente aprendeu que o era o artigo, que o garoto era substantivo, correu era um verbo, o em era uma preposição, era o artigo e o parque era substantivo. Lembra? Artigo vinha para definir, vinha antes do substantivo. Substantivo, tudo aquilo que a gente nomeia. Verbo, aquilo que vai indicar ação. Preposição, fazendo a ligação entre dois elementos e assim por diante. Então a gente já tinha visto isso. Agora a gente vai ver a mesma frase, a mesma, pessoal, só que a gente vai dar uma outra classificação, tá? Por quê? Para ver a relação entre elas. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer toda vez que tiver uma análise sintática na sua prova, tá? E aliás, essa é uma dica que eu dou para você, para essa matéria e para qualquer outra. Você vai fazer isso para interpretar esse texto. Pessoal, presta atenção. Você só está vendo essa matéria para você interpretar melhor o seu texto, tá? Então não adianta nada você aprender isso aqui e não aplicar isso na prática. Então vamos supor, você lê uma frase na sua prova, você lê um texto, seja ele de português, de inglês, espanhol, qualquer outra coisa, até mesmo nas outras disciplinas. O que você vai fazer? Ou então se cair essa matéria, né? Você vai sempre começar identificando o verbo, tá bom? O verbo, ou seja, aquela palavrinha que dá o sentido de ação e uma outra vez aí o estado, né, ou o fenômeno da natureza. Mas é aquela palavrinha que vai indicar ação, tá? Então, o garoto correu em um parque, ok? Lendo essa frase, quem é que faz a ação, né? Desculpa, qual que é a ação? A ação é de correr, né? Correu, ok? Então, você pode sim, na sua prova, você pode circular sem problema nenhum. Então, posso riscar na minha prova? Pode. Inclusive, a sua prova ela tem muito espaço para rascunho de propósito. Então, pode marcar, não tem problema nenhum. Depois, segundo passo que você vai ter que fazer. Você vai ter que identificar quem é que fez a ação, tá bom? Pessoal, para isso, você tem que sempre ler a frase. Então, por exemplo, o garoto correu em um parque. Qual que é o verbo? Correu, Heitor, a gente já viu. Beleza. Agora, se vem a parte 2. Quem é que correu no parque? Ou seja, quem fez a ação do meu verbo? Nesse caso,
o garoto, ok? Por quê? Porque está escrito. Segundo, né? Quem corre é alguém ou algo, ok? O parque ele não corre, pessoal, presta atenção. Quem é que faz a ação? Quem é que corre? O garoto. Repara uma coisa, né? Eu não falei garoto, eu falei o garoto. Heitor, por quê? Por que você está pegando o artigo junto com o substantivo? Porque está escrito na frase. Então, tudo que responder esta minha pergunta de quem fez a ação, a gente vai ter que marcar nessa segunda etapa. Combinado? Se só tivesse garoto, você só marcava garoto. Agora, como está escrito o garoto, você vai marcar isso tudo. Beleza? Marca isso e você vai ter nessa segunda etapa. Heitor, legal, já marquei. O que eu marquei? Muito bem. A partir de agora, você sabe. Quem faz a ação do meu verbo, a gente vai dar um nome, tá bom? E esse nome a gente vai chamar de sujeito, ok? Sujeito. Grava, anota isso no seu caderno que você tem que saber. Todo mundo que faz a ação do meu verbo, a gente vai chamar de sujeito, né? Se fosse a menina correu em um parque, qual era o sujeito? A menina, porque foi ela que correu no parque, tá? O jovem correu no cinema, não sei se pode, né? O jovem, ok? Ou seja, quem faz a ação do meu verbo, ok? É quem a gente vai chamar de sujeito. Então, grava isso. Então, mas por que eu tenho que saber isso? Porque quando a gente identifica o nosso sujeito, pessoal, a gente vai interpretar melhor o nosso texto. Por quê? Porque a gente vai descobrir quem é que faz a ação, tá? Claro, eu estou fazendo bem devagar aqui, a gente está na aula, mas você tem que pensar na prática, você tem que pensar na realidade. Que é, quando você estiver lendo um texto, uma notícia na sua casa, no seu dia a dia, ou até mesmo no dia da sua prova, né? O que você vai ter que fazer? É simples, você vai simplesmente, vai ler a frase, vai, primeiro ponto, circular o verbo, muito bem. Segundo ponto, você vai perguntar quem é que está fazendo aquela ação daquele verbo. Opa, quem faz a minha ação é o meu sujeito, tá? E muitas vezes a gente descobrindo o sujeito, a gente descobre a resposta das nossas alternativas. Gostou dessa ideia? Pois é por isso que eu trago essa matéria aqui para você, né? Parece um pouquinho teórico, mas quando a gente vê na realidade, a gente vê como que a gente interpreta. E aí, pessoal, também tem um outro lado, né? E agora é bem fácil. Porque se você já fez as duas etapas, a terceira é muito simples e a última também, tá bom? Mesma coisa. Pega a mesma frase, não vamos complicar. O garoto correu em um parque. Verbo, correu. Quem é o sujeito? Já vou perguntar direto. O garoto. Legal, circula. Pessoal, agora é o seguinte, presta atenção. Essa é uma técnica que eu vou te ensinar para você pular etapas. Eu podia aqui falar de classificação, tal, falar um monte de coisa. Não cai isso na prova, tá? Eu vou te simplificar a tua vida. Pessoal, toda frase que você retirar o sujeito, tudo que sobrar, ou seja, tudo aquilo que não for sujeito, nós vamos chamar de predicado, tá bom? Simples assim. Então eu te pergunto, a frase, o garoto correu em um parque, qual que é o sujeito? O garoto, legal. Qual que é o predicado? É tudo que sobrou, tá bom? Correu em um parque. Presta atenção, o que eu disse para você? É tudo que não é sujeito, é predicado. Legal. O verbo, ele é? O que eu disse? Tudo que não for sujeito é predicado. Ou seja, grande pegadinha de prova, né? E o verbo, ele faz parte do meu predicado? Claro que faz. Por que não faria? Mas e o resto? Tudo, pessoal. Tudo que não for sujeito, a gente vai chamar de predicado. Simples assim. Então, faz essas 3 etapas que você nunca vai errar nenhuma questão que caia disso, tá? Primeiro ponto, marca o verbo. Correu, legal. Segundo ponto, descobre quem faz a ação, sujeito, tá bom? Nesse caso, o garoto. Legal. O que sobrou? Correu em um parque. E qual que é o nome disso? Predicado. Vamos pensar um pouquinho? Então, para que eu preciso saber o que é meu predicado? Palavra difícil. Calma. Pessoal, quando a gente descobre o predicado, a gente descobre um monte de coisa. Entre elas,
qual é a ação que está acontecendo naquele momento, se ela já aconteceu, se ela está acontecendo, se ela vai acontecer, né? Porque quando a gente descobre o verbo, a gente descobre uma série de coisas. A gente descobre aonde que essa ação está acontecendo. Então, olha só esse exemplo. Quando a gente descobre que o meu predicado é correu em um parque, a gente sabe que a ação é de correr, ok? Não é outra ação que está acontecendo. Segundo, a gente descobre o local que isso está acontecendo. Então, imagina, de repente, na sua prova, o avaliador, a pessoa que fez a tua prova, ela te pergunta, né? Olha, qual que é a ação que está acontecendo? Você vai descobrir pelo verbo, descobrindo o seu predicado. Se ela pergunta qual local que está acontecendo? Opa, faz esse exercício, pessoal. Às vezes, na ansiedade, a gente erra a questão por bobeira. Você já deve ter feito alguma questão da enseja e errou por uma besteira qualquer, não é? E o que acontece lá? Muitas vezes a gente esquece de fazer esse caminho. Então, descobre o predicado sem problema nenhum, tá bom? Então, é muito simples. Lembra, primeira etapa, descobre o verbo. Segunda etapa, você descobre o sujeito, ou seja, quem faz a ação. E terceiro, o meu predicado, ou seja, tudo aquilo que não é sujeito. Viu como é simples? Pessoal, a gente vai encerrar a sala por aqui. Muito obrigado por ter assistido, tá bom? Essa é a regra da sintaxe, tá? Você descobre qual que é a ação, descobre quem faz a ação e o local, né? E tudo mais que está envolvido relacionado a quem faz, que é o nosso predicado. Então, verbo, sujeito e predicado. Lembra, sintaxe só tem 2 classificações. É bem mais fácil que a morfologia, que tem 10, né? Sintaxe ou é sujeito ou é predicado. Então, você descobrindo o sujeito, você descobre o predicado. Então, só isso, só isso. Você vê que coisa? E tem professor aí que demora 10 aulas para explicar isso, né? Mas é simples assim, tá bom? Heitor, eu estou estudando por um material que está falando de classificação de sujeito, classificação de predicado. Para que você precisa, pessoal? Não cai na sua prova. Por isso que é importante fazer as provas anteriores. Classificação de sujeito, classificação de predicado, não cai na prova do ensejo. Quando você for fazer ENEM, quando você for fazer vestibular ou faculdade, a gente conversa, tá bom? Que é outra história. Aqui a gente está fazendo aulas para o Enseja 2023 e é só isso que cai. Beleza? Combinado? Pode confiar, fica descansado, que eu já faço isso há muitos anos. E aqui você só aprende aquilo que cai. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueça, por favor, do like, se inscrever no canal, clicar no sininho, comentar aqui embaixo e compartilhar esse link. Caso queira, dá uma olhada na descrição do vídeo e também, tá? Não esqueça, caso queira também, de se tornar membro do canal, que ajuda bastante na continuidade desse projeto. Muito obrigado por ter assistido essa aula. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.